Olá, é um prazer muito grande dar início a mais um programa Prova Final. Esse programa que é uma parceria da TV Justiça com a Rede LFG. Você sabe, o nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, nós vamos dissertar e conversar sobre o tema do dia. Hoje o tema escolhido é o tema de alimentos. Tema que é muito importante, cai bastante em provas e nós temos muitas discussões, inclusive com respostas apenas jurisprudenciais para este assunto, e nós vamos tentar sintetizar e no tema do dia poder esmiuçar um pouquinho mais esse assunto. Depois, no segundo bloco, que é o bloco Pergunte ao Professor, nós vamos ter a oportunidade de responder algumas perguntas que nos foram enviadas sobre esse tema alimentos, também discutindo questões polêmicas para que você tenha um panorama bastante completo desse assunto. E no terceiro bloco, que é o bloco X da questão, nós vamos ter a oportunidade de responder 2 questões sobre o tema alimentos que já caíram em provas da Ordem dos Advogados do Brasil e por conta disso você vai ter condição de verificar de que forma que esse assunto pode ser cobrado e é tratado nas provas, ok? Espero que você goste da aula, é um assunto muito interessante e vamos então para o nosso primeiro bloco. Bom, amigos, hoje, como eu adiantei, nós vamos falar sobre o tema dos alimentos. Esse tema dos alimentos, ele tem uma grande repercussão social, principalmente pela questão da possibilidade da prisão civil. É mais ou menos básico e toda a população sabe que o devedor de alimentos, geralmente o pai que não paga alimentos, pode ir para a cadeia, pode, por conta disso, passar uns dias presos. Então, é um tema que naturalmente desperta o interesse de toda a sociedade. Mas antes de falar até desta prisão civil, antes de nós falarmos um pouquinho de como é que isso acontece, nós temos que entender o porquê até da razão desta penalidade grave e porquê da importância desse tema alimentos. Na verdade, os alimentos devem ser entendidos como aquilo que for necessário para a subsistência e manutenção de um cidadão. Os alimentos não dizem respeito apenas e tão somente aos alimentos comestíveis propriamente ditos. Não, o conceito de alimentos é muito mais amplo. Dentro da expressão alimentos, como eu disse, se compreende tudo aquilo que é necessário para que um cidadão possa ter uma qualidade, um padrão de vida. Então, está incluída na expressão a moradia, a alimentação propriamente dita, o vestuário, questões ligadas a medicamentos, também questões ligadas à educação. Então, tudo aquilo que um cidadão precisa para sua manutenção está compreendido dentro do tema alimentos. E, na verdade, quem deveria propiciar isto para o cidadão, se ele não tivesse condições sozinho de se manter, seria o Estado. Mas o Estado, então, delega para os parentes da pessoa necessitada esta obrigação. Por isso que alguns dizem, inclusive, que é um munus público, porque o Estado obriga, e aí porque ele obriga, ele coloca a pena da prisão, ele obriga que os parentes, que as pessoas mais próximas, até por um dever de solidariedade, complementem, ajude, custeiem as necessidades alimentares de um cidadão. Então, é dentro desta ideia dos alimentos sendo o necessário para a subsistência, para a manutenção da vida de um cidadão, que nós temos que entender esse tema e daí fica mais fácil compreender porque é que aquele que não cumprir esta obrigação pode, inclusive, sofrer uma das poucas hipóteses, e talvez hoje a única hipótese de prisão civil, que é o débito alimentar, e digo única hipótese a partir da ideia do Supremo Tribunal Federal de que nós não temos mais a prisão do depositário infiel, não vou entrar nesse assunto, mas nós temos hoje consagrada na Constituição a possibilidade da prisão do devedor de alimentos. Muito bem, quando a gente fala em alimentos, então nós temos que imaginar aquele que está em necessidade, que vai a juízo pleitear esses alimentos, e aquele que tem a obrigação legal de prestar esses alimentos. Quem é que tem a obrigação de prestar alimentos? Quem é que pode ser obrigado a pagar alimentos para alguém? O Código Civil, no artigo 1694, estipula que o cônjuge tem o dever de prestar alimentos, os ascendentes, então os pais têm dever de prestar alimentos, e este dever é recíproco. Também os filhos, em tese, têm dever de prestar alimentos aos pais na sua velhice, se eles necessitarem. E também diz o Código da possibilidade dos irmãos prestarem alimentos. Então, basicamente, grosso modo, nós teríamos cônjuge, ascendentes, descendentes e irmãos. Há uma corrente doutrinária, mas que hoje é minoritária, que entende que o dever de prestar alimentos poderia ser estendido até o 4º grau de parentesco. Por quê? Porque o Código Civil admite como parentes as pessoas até 4º grau, o que incluiria, então, tios.
Mas a nossa jurisprudência tem entendido que não. A nossa jurisprudência tem entendido de uma forma mais restritiva que o dever de prestar alimentos é exclusivo a esses parentes que eu lhes disse por conta da previsão legal. Então não se tem muito aceito essa corrente da extensão dos alimentos até quarto grau. Quem defende essa corrente toma por base a questão da sucessão. Já que nós temos direitos sucessórios até quarto grau, poderia ser justo que o direito de prestar alimentos também se estendesse até essa corrente, até quarto grau, mas como eu disse, isso não tem sido hoje muito aceito. Uma questão interessante é que nós temos também positivado em lei a previsão dos alimentos decorrentes da união estável. Então, quando a gente fala cônjuge, nós estamos imaginando o cônjuge derivado do casamento, mas nós temos também a previsão do companheiro da união estável. Na união estável, também há o dever, dissolvida esta união estável, também há o dever de prestar alimentos. E uma questão que se coloca, bastante atual então, e na união estável homoafetiva, também haveria o dever de prestar alimentos quando rompida esta relação? E me parece que sim, na medida em que o próprio Supremo Tribunal Federal reconhece a existência da união estável homoafetiva e a ela confere todos os poderes e prerrogativas da união estável entre homem e mulher, regulamentada na nossa legislação. É correto entender que nesta união estável homoafetiva, na hipótese da sua dissolução, aquele companheiro ou aquela companheira que precisar, que necessitar de alimentos, poderia vir a pleitear alimentos do seu companheiro, independente se essa união estável era entre homem e mulher ou se era uma união estável homoafetiva. Então, os contornos da responsabilidade alimentar, as pessoas obrigadas a prestar alimentos, ficam neste quadro, nesse cenário que eu apresentei para vocês. Muito bem, um outro assunto interessante é o quantum. De que forma que eu fixo a quantia que vai ser paga a título de alimentos? E aqui o legislador optou por não ter um valor fixo, não ter uma regra rígida, do ponto de vista, serão devidos X de alimentos ou um percentual X de salário? Não. O Código fixa a proporcionalidade entre a possibilidade do alimentante e as necessidades daquele que pede alimentos, do alimentado. Então, é um binômio, necessidade e possibilidade, que vai fixar o valor de alimentos. Esse binômio faz com que o juiz, caso a caso, seja obrigado a analisar o quanto que aquela pessoa que pede alimentos precisa para ter a sua subsistência e o quanto que a pessoa que está obrigada a alimentos pode pagar. E aí é a partir desta proporção que se vai fixar um valor. Vejam, senhores, que há, é verdade, não tem como esconder isso, uma certa tendência em se falar nos tais dos 30% do vencimento do pai ou da mãe. Mas esses 30% são uma regra de costume, são uma regra de jurisprudência, nada previsto em lei. O que não impede que, num caso concreto, o juiz fixe alimentos acima ou abaixo desse valor. Repito, por uma questão já de um certo costume em se fixar em 1/3 dos vencimentos do pai, é que nós temos este valor de 30% que é muito propalado, mas nós não temos nada em termos de legislação que fixe esse valor. Pelo contrário, em termos de legislação, nós temos esse binômio, necessidade do alimentante e necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante. Ora, já que é um binômio, já que é um valor que pode flutuar, porque as necessidades daquele que pede alimentos podem ir se alterando no decorrer do tempo. Uma criança de 1 ano tem uma necessidade X, depois quando ela começa a ir para a escolinha, tem uma necessidade Y, depois na época da universidade ela tem uma outra necessidade. Então essa necessidade varia, assim como varia as possibilidades do pai. O pai pode, em determinado momento, e observem um parênteses, eu estou falando pai, mas leiam pai ou mãe, aquele que deve prestar alimentos. É que também, por um costume da nossa sociedade, geralmente o pai que não fica com a guarda é quem deverá pagar alimentos, mas essa regra é para qualquer um dos cônjuges. É que para não ficar repetindo toda hora, eu vou sempre me referir ao pai, mas os senhores entendam essa situação. Então vejam bem, as possibilidades do pai também podem se alterar. Ele pode em determinado momento estar trabalhando numa empresa e ganhar um X e num segundo momento ele ser promovido e receber um valor muito maior. Como ele pode vir a ser desempregado, estar desempregado e aí não receber nada. Então, dada esta possibilidade de flutuação entre esse binômio necessidade e possibilidade, nós temos ações para revisar esse valor.
Sempre que esta dinâmica for alterada, pode, seja o pai ingressar com uma ação para reduzir o seu dever alimentício ou até para se exonerar, como pode também o filho ou a filha ingressar com uma ação para majorar este valor caso suas necessidades não mais estejam suportadas por essa quantia. Então, é muito importante entender que não há valor fixo, que nós trabalhamos com o binômio necessidade-possibilidade e porque isto varia, nós temos ações à disposição das partes para a revisão desse valor. Daí porque se diz que o quantum, que o valor dos alimentos não transitam em julgado. Não transitam porque eles estão constantemente em aberto para uma rediscussão das partes, se assim necessário for, ok? Muito bem. Outra coisa que nós temos que falar dos alimentos, e aí é uma situação muito interessante, é o seguinte: esses alimentos são prestados, via de regra, pelos parentes mais próximos. Então, pode acontecer, e de fato é o que geralmente acontece, da pessoa pedir alimentos para o seu pai, da pessoa pedir alimentos para sua mãe, que é o seu parente mais próximo, ascendente. Mas também pode acontecer do seu pai ou da sua mãe não ter condições de arcar com os valores que aquela pessoa precisa para a sua subsistência. Vamos imaginar, no exemplo que eu falei, que o pai está desempregado, que a mãe não trabalha. Então, aquele que precisa de alimentos, se for parar só nessa esfera, nessa coluna dos ascendentes de grau imediato, não conseguiria receber alimentos. Então, o que é que o código passa a autorizar? O código autoriza que esses alimentos sejam solicitados para outros parentes, para demais parentes, como eu disse. E aí surge o que hoje a gente encontra muito, a chamada obrigação avoenga, que é a obrigação dos avós de prestar alimentos. Então, pode, hoje, e é tranquilo isso, uníssono na nossa jurisprudência, pode aquele que precisa de alimentos direcionar a sua ação direto para o seu avô, direto para a sua avó, em especial quando os seus parentes mais próximos não tiverem condições de arcar com esses valores, e aí nós teríamos essa obrigação de outros parentes. Muito bem. Uma outra coisa que nós temos que observar, que eu gostaria de conversar com vocês, é a situação dos alimentos que podem ser prestados, seja através do pensionamento, que é o que diz o artigo 1701, ou através da possibilidade do pai ou da mãe conferir diretamente hospedagem e sustento. O que significa isto? Ao invés do pai pagar mensalmente um valor, este pai pode oferecer a moradia, pode trazer a filha, o filho para morar com ele. E isto é uma forma indireta de prestação de alimentos, diz o código. Ao invés do pai pagar uma quantia, o pai pode fornecer refeição, pode fornecer medicamento, ele vai e compra. Eu já tive casos como advogado de que o pai era médico e tinha uma facilidade de comprar medicamentos com desconto, dada a sua profissão. Então, ao invés de uma quantia mensal, porque seu filho tinha um problema, ele fornecia por mês uma quantidade X de medicamento ou, de alguma outra forma, a criança almoçava todos os dias na casa do pai ou jantava na casa da mãe. Ou seja, a possibilidade de se prestar alimentos não necessariamente se materializa apenas com o depósito em dinheiro, mas ela pode se dar com a efetiva entrega daquilo que é a necessidade do que está pedindo alimentos. Muito bem. Outra coisa muito importante que nós temos que pensar na questão alimentícia é a situação que está intimamente ligada à figura da exoneração do pagamento da prestação alimentícia. E aí eu digo exoneração ou redução dos valores. Por quê? Vejam que tema polêmico é esse. É comum que, quando se encerre um casamento, o pai, que não vai ficar com a guarda do filho, passe a pagar esses alimentos, e aí é estipulada uma quantia X mensal. Só que daí, depois de 1 ano, 2 anos, esse pai tem um outro filho. Esse pai constitui uma nova família. E ao constituir uma nova família, é óbvio que as suas despesas aumentam. E aí alguns se aventuram numa ação de exoneração, alguns se aventuram numa ação de redução, dizendo que, olha, há 2 anos atrás eu só tinha esse filho, eu podia pagar 1/3 do meu salário a título de alimentos para esse filho. Hoje eu tenho 2 filhos, hoje eu tenho mais um filho, tenho uma nova esposa. Eu preciso reduzir a minha prestação alimentícia para poder custear também as necessidades da minha nova família. Ora, o que nós temos que observar
com muito detalhe, é que o nosso código é muito tranquilo em dizer que a simples constituição de uma nova família não exonera o pai de pagar alimentos. Nem mesmo novos filhos, essa mudança de realidade não pode fazer com que uma obrigação alimentar pré-fixada seja alterada. O que vai poder, dependendo do caso concreto, é demonstrado que hoje as possibilidades desse pai estão bastante alteradas, ele requerer alguma modificação nisso. Mas o que nós temos que ter bem claro é que o dispositivo de lei é bem claro ao dizer que contrair novo casamento, ter nova união estável, ter nova relação, não desobriga o pai, aquele que está prestando alimentos, de pagar esses alimentos. Agora, e o inverso? E aí que a coisa fica polêmica. Quando um cônjuge está pagando alimentos para o seu ex-cônjuge, só que esse ex-cônjuge, vamos imaginar a ex-mulher, agora passa a ter um novo casamento, ou até mesmo uma união estável. Será que o ex-cônjuge continua obrigado a pagar alimentos? Aí o código vem e diz que não. O código traz, agora sim, como uma causa de exoneração do pagamento da prestação alimentícia, o fato do ex-cônjuge constituir uma nova família. Então, a ex-esposa agora tem um novo marido, a ex-esposa agora tem um novo companheiro, automaticamente, é óbvio, o sujeito vai ter que ir a juízo para demonstrar essa situação e requerer a sua exclusão do pagamento de prestação alimentícia. O que as pessoas discutem muito, e isso dá uma briga enorme, é quando a ex-esposa ou a ex-companheira passa a ter um namoro. Então, ela não tem união estável e não é casada, mas ela começa a namorar, ela sai com alguém, enfim, ela está vivendo a vida dela. O ex-marido, quase sempre, aí como advogado também já presenciei várias dessas situações, o ex-marido, ao tomar conhecimento de que a sua ex-mulher hoje tem um namorado, ele corre para o seu advogado e fala, olha, eu quero parar de pagar alimentos, porque hoje ela já tem alguém. Só que esta ação só vai ter procedência, essa ação de exoneração, se mostrar que não é um simples namoro, se mostrar que é uma união estável, porque direito de namorar a pessoa teria. Não é porque ela namora que ela vai perder direito a alimentos. E também já tive a oportunidade, como advogado, atender o outro lado. Pessoas que temerosas porque recebem alimentos e hoje começam a namorar, correm e procuram um advogado. Escuta, olha, estou namorando, conheci uma pessoa, se o meu ex-marido descobrir, ele pode parar de pagar alimentos, porque hoje eu não estou trabalhando, eu preciso disso. E eu repito, entre as causas de exoneração de pagamento, está prevista a união estável, essa está. Também está previsto um novo casamento, é óbvio. Agora, o simples namoro, o fato da pessoa estar saindo com alguém, não autoriza o ex-cônjuge a paralisar o pagamento da prestação alimentícia. Então, nós temos que ficar bem atentos a isso e tomar cuidado, porque os senhores imaginem, é óbvio, o grau de discussão que isso pode gerar numa situação alimentar. Muito bem, como eu disse, uma das situações interessantes do dever de prestar alimentos é a possibilidade de se impor a pena da prisão. O Código de Processo Civil é quem regulamenta, mais precisamente no seu artigo 733, a possibilidade do credor de alimentos ir a juízo e pedir que seja quitada a sua verba alimentar, sob pena de ser determinada a prisão civil desse devedor. Só que é uma prisão civil um pouco diferente, ou melhor, é uma prisão um pouco diferente da prisão que a gente está acostumado. Por quê? Porque primeiro o trâmite desse processo, o devedor vai ser citado para em 3 dias, vejam que o prazo já é bem diferenciado, dada a urgência do assunto, o devedor é citado para em 3 dias pagar o quanto que está em aberto ou justificar as razões pelas quais ele está impedido de realizar. Se eventualmente ele não paga e não justifica essas razões, pode, diz a lei, ser decretada a sua prisão, só que é uma prisão que no máximo vai ser de 3 meses, é uma prisão reduzida. O Código fala de 1 a 3 meses como período para a prisão desse pai. E o interessante é que como é de 1 a 3 meses, as pessoas às vezes acham, mas então se eu ficar preso, depois que eu sair da prisão, eu paguei a minha dívida, ou seja, eu paguei aquilo que eu devia com o fato de eu ter ficado recolhido preso durante esses 3 meses? Resposta, não. Lê do engano, hein? O sujeito fica preso aqueles meses e quando ele sai da prisão, ele continua devedor.
é que daí por aquela quantia ele não mais poderá ser preso, aquela quantia vai seguir pela execução normal, ou seja, o credor vai ter que localizar patrimônio desse devedor, penhorar e obter o recebimento por força desta penhora de patrimônio. E, inclusive, porque é uma exceção que o artigo 649 traz, o CPC, que é o artigo que fala dos bens impenhoráveis, inclusive com a possibilidade de penhora de salário, porque o salário é impenhorável, tudo aquilo que a gente lê, mas há um parágrafo excluindo, dizendo, salvo se for para pagamento de prestação alimentícia. Então, aí o credor, que já conseguiu deixar o sujeito preso por 3 meses, mas mesmo assim não recebeu os valores, o credor vai ter que depois requerer a execução normal, o prosseguimento da execução, mas aí pela regra natural da penhora. Outra coisa importante, então, o fato de ficar preso não retira a obrigação de pagar alimentos. Isso precisa ficar bem claro. Outra questão que tem sido muito discutida é o seguinte, se o sujeito já deve uma quantia enorme, tem 10 anos que ele não paga alimentos, e aí agora que o parente, o filho ou a esposa resolveu entrar com a execução e pede a prisão, e aí ele vai ter 3 dias para pagar esses 10 anos? Não. Tem entendido a jurisprudência que as 3 últimas prestações alimentícias em aberto são aquelas que autorizam o pedido de prisão. E por que isto? Porque se entende que as demais prestações perderam seu caráter alimentar. Se entendem que as demais prestações não mais são prestações necessárias para imediato consumo da parte. Daí porque, se a parte receber as 3, ela tem condição de sobreviver. Se ela sobreviveu até agora, por conta disto, ou paga as 3 últimas parcelas ou vai preso. Não se exige, sob pena de prisão, as demais. Aí você pode perguntar, mas aí não vai poder cobrar as demais? Se não prescreveu, enfim, pode cobrar as demais, mas pela execução normal, que é aquela execução buscando penhora de bens e depois expropriação normal, mas não com pena de prisão. Muito bem, e a gente encerra essa primeira conversa, esse primeiro bloco, até porque com o segundo bloco, com as questões, a gente vai ter oportunidade de aprofundar, observando que os alimentos têm o caráter da sua irrepetibilidade, ou seja, uma vez pagos esses alimentos, eles não poderão ser devolvidos. O devedor não será obrigado a devolver esses valores, porque presume-se que esses valores foram utilizados para a manutenção do credor de alimentos. Então, os alimentos são irrepetíveis, não são devolvidos, assim como eles não podem ser compensados, se por hipótese o credor de alimentos tiver um débito de outra origem com aquele que lhe deve alimentos, não pode o sujeito que deve alimentos falar, não vou te pagar porque já que você me deve a gente faz uma compensação. Essa compensação não seria possível porque os alimentos são necessários para a subsistência e por conta disto eles têm que ser pagos sempre sob a pena de prisão. Ok? Muito bem, isto é o que nós tínhamos a falar de forma geral sobre o tema do dia. Agora a gente vai para o segundo bloco para poder responder algumas questões polêmicas sobre esse assunto de alimentos. Nós vamos agora para o nosso bloco das perguntas ao professor. Nós vamos ouvir questões polêmicas e poder com os senhores esmiuçar esse assunto. Vamos lá? Vamos à primeira pergunta de hoje. Professor, qual a diferença entre os alimentos provisórios e provisionais? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, direto cobrada em concursos e provas, a tal da diferença dos alimentos provisórios para os alimentos provisionais. E o que a gente precisa, desde logo, ter claro é que os alimentos provisionais, eles são espécie de medida cautelar. Se você olhar no Código de Processo Civil, entre as cautelares específicas, estará lá a medida cautelar de alimentos provisionais. Ora, quando é que você vai servir desta medida cautelar e você vai ter esses alimentos de forma cautelar? Quando você estiver no curso de uma outra demanda, vamos imaginar numa ação de separação, e aí no meio desta demanda houve a necessidade de se pleitear alimentos, porque o sujeito, vamos imaginar, esperava que o processo iria demorar um tempo e por aquele tempo ele aguentaria sem alimentos, só que o processo começou a demorar muito mais. E agora ele se vê na necessidade de receber alimentos. Então, incidentalmente ao processo que já existe, porque o processo principal era de separação, e agora incidentalmente vem um processo de alimentos. E esse processo incidental, que é uma cautelar, típica cautelar para resguardar a parte até a sentença, esta cautelar vai se chamar cautelar de alimentos.
É diferente, porque aqui o pedido de alimentos não vem numa ação principal, vem numa ação cautelar incidental. É diferente do pedido dos alimentos provisórios, cabíveis quando, numa ação principal em que o objeto final é obter uma condenação em alimentos, mas que até eu obter esta sentença, como vai demorar muito, porque vai ter que ter contraditório, audiências, provas, aquele binômio necessidade e possibilidade. Então, como isso pode demorar, o sujeito que pede alimentos já pede liminarmente que uma quantia seja fixada. Esta quantia fixada liminarmente numa ação principal que tem por objeto pedido de alimentos é chamada de alimentos provisórios. Então, basicamente, em poucas palavras, nós poderíamos, fazendo um paralelo, entender que, se é verdade que os alimentos provisionais, eles são requeridos como cautelar, os alimentos provisórios são, na verdade, uma antecipação de tutela do pedido final, que é pedido de alimentos. Por isso que a lei diz que, se é para ser requerido liminarmente numa ação de alimentos, o pedido é de alimentos provisórios. Se é para ser requerido como cautelar incidental, para resguardar a parte que está sofrendo esse perigo de dano no curso de uma outra ação, esses alimentos são chamados de alimentos provisionais, ok? Esta é a diferença básica. Vamos para a segunda pergunta de hoje. Professor, a obrigação alimentar paga ao filho menor é extinta automaticamente com a maioridade? Essa questão também é uma questão que gera muita polêmica. O pai vem pagando alimentos, ou a mãe vem pagando alimentos, para o seu filho que é menor, aí até que esse filho completa 18 anos. Quando esse filho completa 18 anos, para algum pai, para alguns pais, para algumas mães, ele recebe de presente uma sentença dizendo: olha, agora eu não sou mais obrigado a pagar alimentos para você. Agora, meu querido, siga a sua vida e se vire, para usar um português bem claro. Será que é isso mesmo? Será que o fato do filho alcançar a maioridade exonera automaticamente o pai do pagamento, ou a mãe do pagamento desta prestação alimentícia? Em que pese algumas divergências doutrinárias que nós tivemos quanto a esse assunto, jurisprudencialmente tem-se entendido que não. Jurisprudencialmente tem-se entendido que nada é automático. Vale dizer, o pai necessitaria ingressar com uma ação para pedir esta exoneração, utilizando-se do seguinte argumento: agora meu filho ficou maior, e já que meu filho atingiu a maioridade, ele deve e teria condições de se custear e eu, pai, não tenho mais essa obrigação. Então, primeira coisa, não é automática a exoneração com a maioridade. Segunda questão, ao ingressar com esta ação, pode ser que o pai saia vencido, hein? Não pensem os senhores que só porque alcançou a maioridade, esta ação do pai terá 100% de êxito. Por que isto? Porque se é verdade que nós encerramos a obrigação de pagar alimentos em razão da menoridade, porque o filho nessa altura alcançou os 18 anos, nós continuamos com a obrigação de prestar alimentos na relação entre parentes. Como eu disse no primeiro bloco, o pai é obrigado a prestar alimentos do filho e vice-versa. Então pode ser que o pai não pague mais alimentos porque ele não é mais menor, ok? Mas ele continue obrigado a prestar alimentos porque, ainda que maior, o filho continua tendo necessidade, continua tendo a impossibilidade da sua subsistência. É muito comum, e até nós temos uma certa jurisprudência sobre o assunto, dizendo que o filho maior que está cursando universidade permanece com o direito a alimentos até se ele se formar numa idade mediana. É óbvio, o pai não vai ser obrigado a sustentar um filho universitário profissional. O jeito está há 40 anos na universidade, não se forma só para poder ficar recebendo alimentos. A jurisprudência mais ou menos fixa algo em torno de 24 anos para dar aquela ideia de que mesmo maior, a obrigação alimentar se estenderia para que esta pessoa tivesse condições depois de se inserir na vida, no mercado. Ela teria que ter o seu estudo custeado ainda sobre a forma de alimentos pelo pai, já que ele está no curso superior, para depois ter maiores condições de ter êxito na vida. Então, só para encerrar essa pergunta, não é automática a exoneração com a maioridade, há necessidade de uma ação, e nesta ação pode ser que a obrigação alimentar seja prorrogada, mesmo com a maioridade, porque nós temos a regra geral de que os ascendentes devem alimentos aos descendentes quando esses precisarem, ok? Vamos para a terceira questão. Como pode se dar a complementação da obrigação alimentar por demais parentes? Meus amigos, essa questão é uma questão extremamente polêmica.
Eu disse no primeiro bloco que quando um parente é chamado para pagar alimentos, para complementar esta situação, isto pode, e aí vejam de novo o exemplo dos avós, e aí vamos pensar num caso concreto. O sujeito tem 2 avós maternos e 2 avós paternos. Não morreu ninguém, ele tem os 4 avós vivos. O pai dele não tem condição de pagar alimentos, a mãe não tem também. Então ele vai atrás da chamada obrigação avoenga. Só que aí ele escolhe um desses avós. O avô paterno, na visão dele, é quem tem mais condições de pagar alimentos para ele. Ele tem os 2 paternos vivos e os 2 maternos vivos, só que ele entra com uma ação só contra o avô paterno. E aí? O Código de Processo Civil diz, no seu artigo 1698, que todos devem concorrer na proporção, sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todos devem concorrer na proporção dos respectivos recursos e, intentada ação contra um deles, que é o exemplo, entrou com ação só contra o avô, intentada ação contra um deles, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. Então, o Código, e a meu ver com razão, teve a sensibilidade de observar, peraí, não pode um apenas custear, um dos vários parentes responsáveis, não pode um apenas custear essa situação. A dúvida é, como é que eu vou repartir entre os demais avós esta obrigação, se o menor que pediu alimentos pediu só contra um dos avós, no caso o avô paterno? O Código diz que os demais parentes na mesma classe, então os demais avós, poderiam ser chamados a integrar a lide. Aqui é um problema processual, porque o Código usa a expressão chamar a integrar a lide e deixa um vazio dizendo, será que isso é denunciação da lide? Será que isso é chamamento ao processo? Como é que estes outros avós ingressam no processo? E a jurisprudência que tem se formado, e eu concordo com ela, entende que não é uma figura típica do processo civil, não é nem chamamento nem denunciação da lide. Nós estamos aqui diante de uma intervenção de terceiros autônoma, diferenciada, que foi criada pelo legislador civil. O dado concreto, então esqueçam os detalhes do chamamento ao processo, lá do artigo 77 do Código de Processo Civil, esqueçam os detalhes da denunciação da lide, lá do artigo 70 do Código de Processo Civil. Nós estamos diante de uma outra intervenção. Uma intervenção segundo a qual assegura aquele parente que sozinho foi acionado, assegura ele trazer os demais parentes na mesma classe ao processo. E aí você perguntaria, mas Luiz Guilherme aí vai dividir todos os avós? Vai dividir em 4? O Código diz que não. Atenção a isso. O Código diz que todos serão obrigados, porém na proporção dos seus respectivos recursos. Então uma coisa é você falar assim, se ele tem os 4 avós vivos, os 4 avós têm que ajudar. Ah, mas um tem muito mais dinheiro que o outro. Ok, por isso que na fase de provas, o juiz vai fixar a responsabilidade de cada um. Uma coisa é entender que todos deverão pagar. Agora, um pode pagar 100, o outro pode pagar 10. E todos vão estar contribuindo para o crescimento do filho, do neto, desde que atendido aquele binômio necessidade e adequação. Então, em resumo, para todo mundo ter claro, podem chamar-se parentes próximos para complementar o valor. E aí vejam que interessante, outra importante informação que eu preciso trazer para os senhores. Pode ser que o pai e a mãe não tenham condição nenhuma de pagar, e aí o menor entrou direto contra o avô. Mas pode ser que o pai e a mãe, ou melhor, só o pai, já sofreu uma ação de alimentos, só que o pai ganha pouco. O pai consegue pagar 100, mas o menor precisava de 300, mas o pai só consegue pagar 100. Então, este menor ingressa com uma segunda ação agora contra o avô, para complementar a diferença, porque a lei diz que demais parentes podem ser chamados para complementar. Ora, se é para complementar, leia-se, já tem uma prestação sendo paga por alguém, só que ela é insuficiente para as necessidades daquele que pede alimentos. Então, vai complementar cobrando da outra classe. A outra classe, no meu exemplo, são os avós. E ele tem os 4 avós vivos, entra com ação contra um só. Este acionado pode trazer a lide os demais avós, mas certo de que não será dividido em 4 igualmente esta obrigação. Será esta obrigação dividida pelo juiz na exata proporção das possibilidades de cada um. Então, aquele que pode mais vai contribuir com mais alimentos e aquele que pode menos, por óbvio, vai contribuir, mas numa quantia menor.
ok? Então, esse é o raciocínio que nós temos para a vinda ao processo de parentes para complementar alimentos quando os alimentos forem suficientes. Muito bem, vamos para a quarta questão? Professor, o cônjuge declarado culpado na separação, ainda assim tem direito a alimentos? Outra questão que eu gostaria de conversar com vocês bastante, e aproveitei esta oportunidade por conta dessa pergunta, é se o cônjuge declarado culpado ainda assim pode pedir alimentos. Primeira coisa que nós temos que observar é o seguinte: para alguns, esse dispositivo foi revogado. Data vênia, discordo, mas explico a opinião destes. Como hoje a culpa não é mais causa da separação, senhores estudiosos que estão a par desta revolução no direito de família que nós tivemos com a emenda 66, que passa a dizer que o fim do casamento se dá pelo divórcio, e é como que um divórcio motivado. O sujeito chegava e falava, não quero mais, ele passa a ter direito. O desamor, que antes era não visto como uma das causas de dissolução de casamento, hoje ele é positivado. Então, desde que a pessoa não queira mais ficar casada, ela tem esse direito. Não se busca, não se perquire mais a culpa como um dos elementos. Então, dizem alguns, se você não precisa mais buscar a culpa, não dá para falar no cônjuge culpado pedindo alimentos. Me parece que aí é uma distinção. Uma coisa é poder encerrar o casamento por livre e espontânea vontade. Ok. Uma outra coisa são as obrigações derivadas desta dissolução de casamento. Porque desta dissolução, nós temos claro, porque já tratei com vocês, que uma das consequências é o dever de pagar alimentos. Entre cônjuges separados, há o dever de pagar alimentos. Aliás, a nossa jurisprudência tem dito, e vale a pena deixar isso claro para os senhores, que até mesmo cônjuges que residem na mesma residência, mas estão separados de fato, porque esta é uma realidade brasileira. Às vezes as pessoas se separam, mas elas não têm condição de, então um vai para um imóvel, o outro vai para outro imóvel, eu volto para morar com a minha mãe. Às vezes não tem mãe, às vezes não tem para onde ir. E às vezes os rendimentos da família são parcos, são pequenos, e os dois, ainda que separados, não deve ser uma situação agradável, mas enfim, os dois, ainda que separados, continuam morando juntos. Só que eles estão morando juntos, mas estão separados, não se dão bem, não se falam às vezes, e um precisa pedir alimentos para o outro, e vai pedir alimentos para o outro morando junto. A jurisprudência tem entendido isso tranquilamente. Mas, enfim, isso é só um parênteses. A observação é, e aquele que foi declarado culpado? Vamos imaginar que foi um divórcio litigioso. Vamos imaginar que teve uma briga grave, até pedido de indenização, talvez, por alguma coisa. E um foi declarado culpado. Vamos pensar na infidelidade, que geralmente é o caso mais comum dessas declarações de culpa. Então, o marido ingressa com ação de divórcio contra a esposa, dizendo que ela foi infiel. Ela se defende, dizendo que não, que é um absurdo e tal. Fica comprovado nos autos a infidelidade, é decretado o divórcio e, aspas, ela é considerada culpada. Só que ela não tem condição de se manter. É feito o divórcio, a dúvida é, ela pode pedir alimentos para ele, mesmo ela tendo dado causa à dissolução? A legislação, nem jurisprudência, a legislação diz que sim. Para revolta, às vezes, do outro cônjuge que foi, aspas, o enganado, ele, ainda que nessa situação, fica obrigado a pagar alimentos. O Código dá um puxão de orelha no cônjuge culpado, dizendo assim, você vai ter direito aos alimentos, isso está no parágrafo único do 1704, se, primeiro, você não tiver parentes em condição de prestar esses alimentos. Porque se você tiver outros parentes, vai cobrar de outros parentes, não do seu cônjuge. Mas se você não tiver parente nenhum, fala, sou sozinho na vida, só tinha o meu ex-marido. Se você não tiver aptidão para o trabalho, aqui essa expressão é complicada, aptidão para o trabalho. Quem não tem aptidão para o trabalho? A pessoa pode ter um problema de saúde, a pessoa pode estar numa idade avançada, que é difícil se inserir no mercado de uma hora para outra. Então, ela vai ter que justificar para o juiz, olha, eu não tenho parente, sou sozinha, eu não tenho condição hoje de trabalhar, não tenho condição de auferir valores, pelo menos num curto espaço de tempo, e eu preciso da minha subsistência. Aí a lei fala, ok, você, preenchidos esses requisitos, mesmo tendo dado culpa, vai poder pedir alimentos. Porém, vírgula, diz a lei, só os alimentos necessários à sua subsistência, à sua sobrevivência. Então aqui, brincam alguns, vai ser uma cesta básica, vai ser o valor mínimo para a sobrevivência dessa pessoa. Então veja como o Código ainda apena quem é o culpado. Primeiro ele exige que ele tenha uma série de requisitos e se comprovar isso vai receber, mas o mínimo para a sua sobrevivência.
Não alimentos para poder continuar estudando, não alimentos para manter um padrão de vida, não. Alimentos mínimos para a sua sobrevivência. Certo ou errado, esta é a redação do 1704, parágrafo único, daí porque há que se entender que tem direitos a alimentos esse cônjuge, mesmo declarado culpado, se assim necessitar. Muito bem? Vamos para a última pergunta de hoje? Professor, a indenização por abandono afetivo merece indenização diferenciada do pagamento de pensão alimentícia? Meus amigos, esse é um dos temas mais bonitos, acho que a gente tem hoje no direito de família. Se é cabível indenização por abandono afetivo e se isso está fora da obrigação alimentar. O que é o abandono afetivo? O pai ou a mãe, de novo o exemplo é mais comum com o pai, o pai que não acompanha de próximo o crescimento do seu filho. O pai que, por alguma razão, na visão do filho, foi um pai negligente, foi um pai que não esteve ao seu lado, que não cumpriu o dever de cuidado, que é uma expressão hoje muito comum no direito de família. O pai que não cuidou deste filho, ainda que tenha pago mensalmente todas as prestações alimentícias. Então vejam, o pai se separou e ficou lá fixado R$5.000 de alimentos. E ele todo mês paga R$5.000 para o filho, todo mês, nunca deixou faltar. Porém, ele nunca foi ver o filho. Ele nunca quis saber se o filho ia bem ou não na escola, ele nunca quis acompanhar o primeiro namoro e as primeiras dificuldades do filho na adolescência, ele nunca levou o filho para jogar bola, ele nunca foi um pai presente do ponto de vista de relacionamento, mas financeiramente sempre pagou alimentos. Muito bem, este filho cresce e depois se desenvolve e diz que teve um problema psicológico na sua formação, porque não teve esse pai próximo. E aí começaram algumas ondas nos nossos tribunais deste filho ou desta filha ir a juízo pedindo indenização. Em nome do quê? Do abandono afetivo. Tudo bem que ele pagou sempre alimentos, mas ele afetivamente me abandonou. Os nossos tribunais, num primeiro momento, para encurtar a história, rechaçavam esse tipo de pedido. Diziam, não, se cumprir a obrigação alimentar, ele está quite com a obrigação de pai. E, no máximo, se ele não foi um bom pai, a penalidade a ser imposta é a perda do poder familiar. Perde o poder familiar, porque não foi um pai zeloso, cuidadoso, mas não tem como indenizar. O STJ tinha um julgado emblemático de 2005, em que foi relator o ministro Fernando Gonçalves, em que se afastava essa situação. E a coisa parecia meio dormente, não se falava mais nisso, parecia-se que essa tese estava enterrada. Não há direito indenizatório por abandono afetivo, isso não cabe. Até que, recentemente, e dica, pesquisem isto, entra no site do STJ, que é um site muito bom, pesquisa lá, indenização por abandono afetivo, relatora ministra Nancy Andrighi, você vai ver logo pulando o primeiro acórdão, porque é extremamente recente. O STJ parece ter dado uma guinada de opinião. Por 4-1, o STJ agora julga um caso e diz que este pai, que comprovadamente nos autos, segundo o STJ, não deu assistência para sua filha, e por conta disso a filha tem uma série de problemas psicológicos hoje, se sentiu rejeitada, tem problemas de relacionamento, tem laudos psicológicos dizendo que tudo isso foi a rejeição do pai, que sempre pagou alimentos, mas nunca esteve ao seu lado. Este pai fora condenado pelo STJ a pagar uma indenização de R$400 mil. Vejam, senhores, na verdade o STJ reduziu em segundo grau, a condenação virou 400, o STJ manteve a condenação, mas reduziu para 200. Mas, enfim, se determinou a indenização. E aí a polêmica reacendeu. E digo eu, posso eu ser condenado por ter deixado de amar? Pode um pai ser condenado por não ter nutrido ou sentido aquele carinho, aquele sentimento pelo filho? O voto da ministra Nancy Andrighi é maravilhoso, várias laudas, lá você encontra todas as principais razões dela, e em especial, resume ela dizendo, ninguém é obrigado a amar, mas é obrigado a cuidar. Ela faz uma diferença entre o amar e cuidar, e diz que o cuidar é um dever inerente do pai, todo aquele que é pai sabe que ganha uma obrigação de cuidar, e se não cuidar vai ter que pagar a indenização. Esse é o raciocínio que ela invoca, e por invocar esse raciocínio diz que esse pai tem que ser condenado. Data vênia, e rendendo minhas homenagens à ministra, que acho uma das grandes cabeças pensantes que nós temos hoje, não só no STJ, mas no nosso cenário jurídico, um dos grandes expoentes, sem dúvida, é a ministra Nancy Andrighi. Data vênia, discordo veementemente da sua opinião, já tive possibilidade de publicar textos em sentido contrário, e me filio à corrente do voto vencido do ministro Masami Ueda, que diz basicamente o seguinte, se nós abrirmos essa tese, nós vamos transformar o judiciário num palco de discussão, de chororô, de lamento entre pai e filho. Quem não teve um dia um descontentamento com algo que seu pai fez, com algo que sua mãe fez. Obrigação de prestação alimentícia é uma coisa, está na lei.
O sujeito é obrigado a custear, se tiver condições, a manutenção do seu filho. Agora, exigir judicialmente, sob pena de indenização, carinho, amor, afeto, esses são valores que, acredito eu, não podem ser exigidos. E com isso não estamos pregando que o pai não é obrigado, pelo contrário. Isto deveria nascer e ser algo voluntário. Isto seria o ideal. Mas se por alguma razão aquele relacionamento não teve isso, não é o judiciário que precisa tratar. O ministro Massamo Ueda encerra dizendo no seu voto, nós aqui, ele se refere aos outros ministros, somos pais, somos avós. Será que a gente não falhou na criação dos nossos filhos? De repente até falhamos, diz ele, com certeza falhamos. E vamos ser objeto de uma ação hoje para pagar indenização? Nós vamos criar modelo que é ser bom pai, o que não é ser bom pai, e se não for assim assado, amanhã tem direito indenizatório? Eu encerro esse bloco e essa resposta lembrando o nosso poeta da minha geração, acho que foi o maior poeta, Renato Russo, que dizia na sua música, Pais e Filhos, você culpa seus pais por tudo, mas isso é um absurdo, são crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Ou seja, você culpar os seus pais é antecipar problemas que você amanhã, sendo pai, vai ter também com seus filhos. Isso não é palco do judiciário. Data vênia, entendo que não é cabível essa indenização, mas fiquem atentos. Segundo o STJ, cabe essa indenização nesse julgamento recente agora. Ok? Vamos para o terceiro bloco, que é o bloco X da questão, onde a gente vai responder questões da OAB. Vamos lá. Bom, amigos, agora nesta terceira parte da nossa aula, nós vamos ter a oportunidade de analisar testes que já foram cobrados na prova da Ordem dos Advogados do Brasil sobre o tema alimentos. E o primeiro teste que nos é apresentado foi um cobrado na prova de maio de 2008, já nesse exame unificado, e que pedia que nós assinalássemos a opção correta acerca dos alimentos. Vamos ler as alternativas. Alternativa A. Havendo renúncia ou dispensa dos alimentos na ação de divórcio, poderá posteriormente qualquer um dos ex-cônjuges postular pensão alimentícia ao outro, invocando os princípios da solidariedade familiar e da capacidade financeira do outro, sob a alegação de que não tem bens suficientes, nem pode prover com o seu trabalho a própria mantença? Vamos para a próxima. Letra B. A obrigação alimentar decorre da lei, que indica os parentes obrigados de forma taxativa, sendo devidos os alimentos reciprocamente pelos pais, filhos, ascendentes, descendentes e colaterais até o 4º grau, incluindo-se consequentemente tios e sobrinhos. Alternativa C. Os alimentos provisionais concedidos em ação cautelar incidental são repetíveis, caso sobrevenha sentença que julgue improcedente o respectivo pedido. E a alternativa D diz o seguinte: o credor de alimentos pode pleitear alimentos complementares ao parente de outra classe, se o mais próximo não estiver em condições de suportar totalmente o encargo. E, sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos. Muito bem, meus amigos, qual era a alternativa correta nesse teste? Os senhores observaram e nós pudemos, na nossa exposição, tratar desses assuntos todos. A única alternativa correta era a alternativa de letra D. Vamos rever as alternativas até para apontar o erro de cada uma. A alternativa A diz que, havendo renúncia ou dispensa dos alimentos no divórcio, posteriormente, qualquer ex-cônjuge poderia postular pensão alimentícia ao outro. Aqui nós temos a ideia de que com o divórcio há o rompimento do vínculo e se por alguma razão a parte, quando do divórcio, não quis, abriu mão, renunciou a essa situação alimentar e o divórcio foi selado, foi documentado com a não exigência de alimentos de parte a parte, nós não poderíamos no futuro reabrir essa discussão e deixar que um cônjuge, ex-cônjuge, viesse pedir alimentos ao outro ex-cônjuge, até por conta de uma necessária segurança jurídica que nós teríamos que ter quanto a esse assunto. A letra B fala que a obrigação alimentar decorre de lei, é verdade, e indica os parentes obrigados, sendo devidos alimentos reciprocamente pelos pais, filhos, ascendentes e descendentes. O problema dessa alternativa está no finalzinho, quando ela diz que para os colaterais a obrigação alimentar se estende até 4º grau, incluindo então tios e sobrinhos.
Eu tive a oportunidade de observar para os senhores que, em que pese a existência, é verdade, de respeitável corrente doutrinária sustentando essa situação, a jurisprudência não tem muito encampado essa tese e se filia à ideia de que cabe alimentos apenas até os irmãos, conforme previsão expressa do dispositivo legal. Não daria para usar um paralelo da situação envolvendo a sucessão, onde a sucessão vai para qualquer parente, e parentesco hoje é até 4º grau, não daria para usar um paralelo com isso, segundo a nossa jurisprudência. A letra C diz que os alimentos provisionais concedidos em ação cautelar incidental são repetíveis caso a sentença seja improcedente. Meus queridos, nós vimos que realmente alimentos provisionais são concedidos em ação cautelar. Isso, aliás, é a diferença dos provisionais para os provisórios, que, como eu já antecipei, são espécie de antecipação de tutela. Agora, esses provisionais, ainda que concedidos em medida cautelar, eles são alimentos. E por serem alimentos, estão revestidos do caráter da irrepetibilidade. Vale dizer, não há possibilidade, mesmo que a cautelar seja ao final julgada improcedente, não há possibilidade de se condenar aquele que se beneficiou dos alimentos provisionais ou provisórios, não há possibilidade dele ser condenado a devolver esses valores, nem tampouco compensá-los, na medida em que nós temos como grande bandeira dos alimentos a sua irrepetibilidade, porque esses alimentos são necessários para a manutenção da pessoa. Então, eles presumem-se já consumidos para a manutenção. Se já consumiu, a pessoa viveu, não tem como amanhã condená-la a devolver essa quantia. Então, é falsa esta expressão por conta da situação da irrepetibilidade. E sobrou a letra D, esta é verdadeira, porque, na verdade, ela reproduz o que está no artigo 1698, que diz, basicamente, que o credor de alimentos pode cobrar outros parentes das classes seguintes se aquela pessoa da classe mais próxima não tiver condição de pagar. E aí eu repito a ideia de quem vai cobrar do avô, porque o pai não pode pagar, vai cobrar do avô, e aí sendo várias pessoas obrigadas a prestar alimentos, vários avós, todos vão concorrer, só que cada um na sua proporção. Então, pode sim cobrar de parentes, outros, ainda que não da classe mais próxima, e em havendo vários parentes nessa condição, há que se seguir uma proporção e se dividir o quanto de pagamento entre eles, dentro das possibilidades de cada um. Muito bem, vamos para o segundo teste? O segundo teste também caiu na prova unificada da OAB, só que desta feita foi em 2008, na prova de setembro, e a pergunta dizia assim: a respeito da disciplina dos alimentos no Código Civil vigente, assinale a opção correta. E aí vem a alternativa A. O crédito decorrente da obrigação alimentar é insuscetível de cessão e penhora, mas admite-se a sua compensação como forma de se evitar o enriquecimento sem causa. Alternativa B. Por ser de caráter personalíssimo, a obrigação de prestar alimentos não pode ser transmitida aos herdeiros. Alternativa C. É possível que a pessoa que necessite dos alimentos não venha a pedi-los, mas a renúncia do direito a alimentos não é permitida. E a alternativa D. O cônjuge declarado culpado na ação de separação judicial não pode pedir alimentos ao outro. Muito bem, também por tudo que nós conversamos, os senhores, acredito eu, têm condições de responder que a alternativa correta aqui é a letra C. Vamos entender por quê, vamos apontar os erros nas demais alternativas. A alternativa A, ela comete o pecado de dizer que os alimentos, porque ela começa de forma correta, dizendo que alimento não pode ser objeto de penhora nem cessão. Crédito alimentar, de fato, não pode. Mas também não pode ser compensado. Então, o pecado dessa questão é, no finalzinho, dizer que, caso haja possibilidade de compensação, esta deverá ser feita para evitar enriquecimento sem causa. Vamos imaginar, um irmão está pedindo alimentos para o outro, e a lei diz que pode, só que um irmão tem o débito com esse outro alimento. Então, meu irmão pede alimentos para mim, mas como ele me deve, eu respondo a ação de alimentos dizendo, não vou te pagar porque eu quero compensar. Ainda que eu tenha a obrigação legal de pagar alimentos, e o juiz fixe uma quantia, R$1.000 por mês, eu não vou te pagar esses R$1.000 porque você me deve 10 mil. Então, eu vou ficar abatendo, vou ficar compensando todo mês isso. O nosso código diz que dívida alimentar não é compensável, dada a necessidade de que essa dívida, dada a necessidade de que esses alimentos sejam usados para a manutenção da pessoa. Então, se a pessoa está precisando para sobreviver, ela não pode ter esse valor necessário para a sua sobrevivência compensado com outro débito que ela tenha, tá bom? Depois, a letra B. A letra B,
ela é bastante polêmica, porque ela diz que, por ser de caráter personalíssimo, e de fato o é, a obrigação de prestar alimentos não pode ser transmitida aos herdeiros. Se os senhores lerem o artigo 1700 do Código Civil, os senhores vão encontrar justamente o contrário. A redação é de que a obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor. Ora, você pode até ter dúvida e, de fato, a interpretação desse dispositivo é bastante complicada. Como é que você vai passar a obrigação de prestar alimentos para herdeiros? Mas a nossa jurisprudência tem entendido que, desde que se atenha aos valores que são o objeto da herança, para que nenhum herdeiro tenha que pagar do bolso, você pode ter, em algumas situações, a obrigação dos herdeiros, respeitada também a fração que cada herdeiro iria receber, tá bom? Mas hoje a lei diz que pode transmitir. E rapidamente, para não estourar o tempo, a letra C é a correta, porque ela reproduz o que está no artigo 1707. O sujeito pode até não exercer, não pedir alimentos, porque por hora não precisa, mas ele não pode renunciar a esse direito. Um filho não pode assinar dizendo nunca vou pedir alimentos do meu pai ou vice-versa. E a letra D contraria o que está no parágrafo único do artigo 1704, quando diz que o cônjuge declarado culpado na ação de separação não pode pedir alimentos. Nós acabamos de observar que o 1704, no seu parágrafo único, diz que até mesmo o cônjuge culpado pode, com algumas restrições, é verdade. Ele vai ter que comprovar que não tem outros parentes, que não tem condição financeira de sobreviver, que não tem aptidão para o trabalho, mas, em tese, pode sim pedir alimentos, segundo a redação do 1704, parágrafo único. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula sobre alimentos. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade e o convite da Rede LFG e da TV Justiça por estar dividindo com vocês algumas ideias e dizer que espero revê-los em breve, se assim Deus desejar. Até a próxima.